Olá, pessoal, bom dia. Professora Marília aqui com vocês. Queria dizer que estou sentindo saudades de todos e que rezo para que logo, logo o estudo passe, para que a gente retorne às nossas aulas presenciais. Então, já estamos na nossa quinta semana de aula remota, online, e essa semana eu decidi trabalhar de uma forma diferente. Hoje, ao invés de a gente fazer as atividades, nós iremos corrigi-las. Então, a nossa primeira atividade foi essa, a atividade do desenho, que eu trouxe um desenho para vocês sobre a gripe espanhola do ano de 1918. Né? Esse desenho foi feito pelo meu amigo, que é professor de História, Kennedy Pamplona, salve aí para Kennedy. E qual foi a atividade proposta para vocês? Vocês iriam observar esse desenho sobre a gripe espanhola de 1918, e iriam fazer uma representação sobre a pandemia que estamos vivendo atualmente, né, do Covid-19 ou coronavírus, como estamos mais habituados a falar. Então, vocês poderiam fazer o desenho usando imagens e legendas. Muitas pessoas me enviaram, recebi vários desenhos legais, interessantes. Então, aqui vocês iriam usar sua criatividade. Como era uma atividade de desenho, eu trouxe ela hoje só para comentar. Só lembrando também que quem não fez ainda tem essa semana todinha para recuperar essa atividade, a primeira atividade de arte, certo? Vamos então para a segunda atividade, que era aquela atividade que a gente falava sobre cultura material e imaterial. Cultura, quando a gente fala em cultura, lembra em quê? Justamente o modo de viver de um povo, de uma comunidade. Então, a atividade, a correção, a primeira questão perguntava o seguinte: diferencie cultura material de cultura imaterial. Então, qual a diferença? Cultura material. Para vocês lembrarem, quando se fala em material, vocês busquem lembrar que material lembra matéria, que é aquilo que vocês podem pegar, que vocês podem apalpar. E imaterial é o contrário, é aquilo que você não pode segurar, certo? Então, a diferença é essa. Material é o concreto, você pode pegar, e o imaterial é o abstrato, certo? E aí, a segunda questão, eu coloquei alguns exemplos para vocês marcarem se era uma cultura, fazia parte da cultura material ou imaterial. Dança folclórica. Então, como é que eu vou fazer para saber se a dança folclórica faz parte da cultura material ou imaterial? Então, uma dança você pode ver, mas você não pode pegar a dança. Então, ela faz parte da cultura imaterial. Vocês iriam colocar. A igreja de São Pedro é uma construção. Uma construção eu posso pegar. Então, ela faz parte da cultura material. A lenda da cabocla Maringá. Eu escuto, mas eu não posso pegar. Então, ela é imaterial. O hino de Pombal, escuto também, é imaterial, eu não posso pegar. A festa do Rosário, também é uma coisa que eu observo, é um evento, mas eu não posso pegar a festa. Então, também faz parte da cultura imaterial. E o coreto, ali onde fica o prédio da ELP, né? Bar Centenário, como a gente conhece, faz parte da cultura material ou imaterial. O coreto eu posso tocar nele, então ele faz parte da cultura material. Terceira questão: como a cultura imaterial é conservada? Ou seja, não é esquecida. Porque o material está lá, a construção, por exemplo. Eu posso reformar, né? Então, eu tenho como proteger ela para que ela não se acabe. Mas a imaterial, como é que eu posso fazer para que ela não se acabe? Então, a cultura imaterial, ela é passada de geração em geração. Ou seja, de pais para filhos. E assim, ela não é esquecida. Certo? Quarta questão. Quais as formas de proteção dos bens de cultura material no Brasil? Então, no texto, eu listei para vocês 3 tipos. O tombamento, o registro e o inventário. Então, através desses 3 tipos de proteção, a gente consegue fazer com que a cultura material do Brasil ela seja protegida. E a quinta questão, ela era pessoal. Era uma resposta que vocês iriam pensar e dar a opinião de vocês. Que perguntava o seguinte:
para você, porque a conservação do patrimônio cultural de uma comunidade é importante. Então, vocês iriam dar a resposta de vocês de acordo com o que vocês leram, claro, com o que foi explicado, mas aí a maioria falou, né, nesse sentido, que era importante para conservar a nossa cultura. Ok? Essa foi a nossa segunda questão, segunda atividade. Vamos agora para a terceira atividade, que era essa atividade aqui, que falava sobre a Igreja do Rosário de Pombal. Eu falei para vocês um pouco sobre a história da igreja, como ela foi construída, o ano, tal, toda aquela questão. Então, o que era que eu queria que vocês fizessem nessa atividade? Vocês iriam observar o desenho da igreja e, através disso, iriam criar um desenho de vocês, uma representação da igreja. Então, recebi vários desenhos muito legais, umas pessoas pintaram, e outras ainda não me enviaram. Só lembrando mais uma vez que essa semana é de recuperação dessas atividades. Então, vocês ainda podem fazer esse desenho e me enviar. Certo? Terceira questão, terceira atividade era essa. Ao todo fizemos 4. Vamos para a última atividade. Que era justamente a atividade onde a gente continuava trabalhando com a cultura barroca e a cultura do sagrado, né? Como a gente vivenciou há poucos dias o aniversário da cidade, estávamos trabalhando com isso. Então, o que era, eu trouxe um slide para vocês, enviei para vocês, falando um pouco sobre a arte sagrada e a arte barroca, e aí a gente fez uma atividade. E a primeira questão perguntava o seguinte: como pode ser entendido o sagrado? Então, primeira questão, como é que pode ser entendido o sagrado? O sagrado é aquilo que tem um valor especial para uma pessoa, um grupo social, uma comunidade, que merece ser preservado. Então, se algo é importante para você, você quer preservar. Você não quer que ele acabe, né? Essa era a primeira questão. A segunda, como a arte sagrada surgiu na Idade Média? Surgiu através da Igreja Católica, ou seja, através das pinturas, através dos desenhos dos santos, de Nossa Senhora, de Jesus. Então, através da Igreja Católica, a arte sagrada teve início na Idade Média. Por quê? Quando se fala de sagrado, a gente não está se referindo a uma religião, a religião católica, a religião protestante. Não, sagrado, independentemente da religião, temos o sagrado em todas. Temos aquilo que é mais importante em todas as religiões. Então, na Idade Média, teve o seu início, né, através da Igreja Católica. Terceira questão, como o barroco surgiu no Brasil? Como foi que a arte barroca chegou no Brasil? Então, chegou justamente com o processo de colonização, junto com os portugueses. Quando os portugueses vieram de Portugal, do continente europeu, e chegaram no Brasil, trouxeram junto com eles uma série de coisas. Entre eles, trouxeram instrumentos onde a gente poderia ver a presença da arte barroca, certo? E aí a quarta questão dizia o seguinte: cite 3 construções que mostrem a arte sagrada em sua arquitetura. Então, no slide que eu mandei para vocês, eu enviei uma série de exemplos de artes, de escultura, de desenho, onde a gente via a presença da arte sagrada. E aí eu pedi para vocês citar 3, né? E aí eu coloquei aqui os vitrais da Catedral de Chartres, a estátua de Afrodite na Ilha de Milos e a igreja de Nossa Senhora do Rosário em Pombal. Todas essas 3 construções, a gente vê a presença da arte sagrada, certo? E aí, a quinta e última questão perguntava de quando remonta a relação entre a arte e o sagrado, ou seja, como começou. E aí, justamente, a gente vai ver que as primeiras manifestações culturais da arte sagrada que se tem notícia, teve início desde o início da história da arte. Então, é uma coisa que, desde que surgiu o estudo da arte, que já existia. Então, como havia combinado, essa é a correção das 4 atividades. Aguardo quem não terminou ainda, quem não me enviou, enviar essa semana. Certo? Muito obrigada e tenha um bom dia.